E boa noite, gente. Boa noite, pessoal que está aqui no Zoom comigo, os participantes do Zoom. Vocês podem. Vocês estão me ouvindo, gente? Coloquem aí, por favor, pessoal do Zoom. E aqui no Instagram, quem está aqui com a gente também pode colocar aí se está me assistindo, se está me ouvindo. Deu uma travada aqui, eu achei que pudesse ter dado problema, né? Então, legal, estão me ouvindo aqui no Zoom. Rosângela tá lá no Instagram, Rafael. Só digam se estão me ouvindo, tá? Para ver se a gente pode começar já nos dois meios, tá bom? Bom, gente, hoje nós estamos a 5 dias do início do Wellbeing Summer. Por isso, eu decidi fazer esse encontro aqui como um pré-summer, né? Um momento em que nós vamos conversar, trazer. Só um segundinho, ok. Eu acho que eu dei uma queda ali no Zoom. Então, nós vamos trabalhar aqui hoje nessa ideia do pré-summer, né? Então, o que que seria esse momento do pré-summer? Esse momento de entender o que é o Wellbeing Summer, por que ele foi criado, por que que nós estamos falando. Eu chamei essa aula de hoje, uma aula aberta, de a urgência do bem-estar nas organizações. Então, eu gostaria de trazer isso aqui com vocês, para que a gente possa discutir um pouco, trazer um pouco dessa introdução, esse contexto, tudo que nós vamos discutir, vamos fazer na semana que vem, nos 3 dias de evento no Wellbeing Summer, tá bom? E aqui no Zoom e no Instagram, vocês podem fazer as perguntas que quiserem, podem fazer os comentários, contribuir, que tudo vai ser muito bem-vindo, tá bom? Eu vou então iniciar aqui a nossa conversa com uma pergunta para vocês. Uma pergunta básica. Quem aqui, respondam aí para mim, já se percebeu com uma exaustão no trabalho? Muito mais uma exaustão, muito mais emocional, muito mais mental do que físico. Sabe aqueles dias de trabalho que você nem acha, né? Não tá assim tão cansado fisicamente, mas chega numa exaustão no trabalho mental que não consegue dormir direito. Fica pensando à noite. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu principalmente quando eu trabalhava em período letivo na universidade, quando chegava no final do ano, assim, no final do semestre, eu dava aula a noite inteira. Já aconteceu isso com você, gente? Sabe? De sonhar, de trabalhar tanto, tá tão mentalmente cansado que até sonha que tá trabalhando. E nos meus sonhos, gente, dava tudo errado. Os meus alunos não prestavam atenção, eu não conseguia falar. Acho que eu estou com problema de conexão aqui no Instagram. Só digam aí para mim, o pessoal do Instagram, se está me ouvindo, tá? Só me dê um sinal aí, por favor. Eu sonhava que os alunos não estavam na sala, que não estavam prestando atenção. O cansaço mental é tanto que a gente acaba se desgastando porque a gente não consegue nem dormir direito, sabe? Tão cansado que não consegue dormir direito. Quem de vocês já passou por isso, ou inclusive pode estar passando por isso agora? Então, eu estou aqui com o pessoal do Zoom, né, me falando, vontade de chegar em casa, né, e só fechar os olhos uns minutinhos, assim, né? A Renata está falando sobre exaustão, cansaço, dores musculares, né?
Realmente, nós não vamos, nem sempre nós conseguimos fazer essa distinção do que é físico do que é mental, né? Cada vez mais tenho tido esta exaustão mental. Queria que o pessoal do Instagram, se quiser contribuir, escreva aí, né? A Renata disse que nos sonhos eu tinha muita resolução de problemas e dava certo. Comigo não, Renata. Toda vez que eu sonhava, ninguém prestava atenção, ou eu errava, ou eu chegava atrasada, enfim, sempre um caos, né? A Meire, segunda-feira, estava assim, mas já passou, que bom. A Leila está dizendo que já passou por isso, esse cansaço mental interno, né? Algumas vezes, verdadeiros pesadelos. Então, É, tem gente que está dizendo que estava se sentindo muito cansado mentalmente. Então, eu gostaria de tratar um pouquinho com vocês sobre isso. Por que que nós estamos vivendo este, este momento de cansaço, muitas vezes emocional, mais do que o cansaço físico no nosso trabalho? Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas observações, alguns, algumas percepções a esse respeito. Antes de nós começarmos, gostaria de me apresentar aqui para quem não me conhece. Tem algumas pessoas que estão chegando agora, né? Estão já inscritas no Wellbeing Summer. Tem algumas pessoas que ainda não. Então, eu sou a professora Ângela Pelizer, sou doutora. Sou professora universitária há mais de 28 anos, já vou completar 29 anos agora, dia 17 de fevereiro, eu completo 29 anos de docência e eu trabalho hoje com bem-estar corporativo desde 2018. Por quê? Me encontrei com esta área em 2018 e a partir disso, né, fiz um MBA em Psicologia Positiva, Bem-Estar e Autorrealização na PUC do Rio Grande do Sul. Fiz também um MBA em Psicologia Positiva, Gestão de Pessoas e Saúde no Trabalho pela PUC do Paraná. Fiz alguns cursos, né? Por exemplo, a Ciência da Felicidade pela Yale University. Lá em 2018, né? A gente nem falava muito nesse assunto e eu busquei entender um pouco mais sobre isso. Fiz uma formação em Chief Happiness Officer pelo Instituto da Dinamarca, que deu origem à nossa formação de Chief Wellbeing Officer, que nós vamos falar um pouquinho hoje também. Eu hoje trabalho com treinamentos, palestras, consultorias, mentorias em empresas de diversos segmentos, né? Já trabalhei, estou fazendo isso desde 2018 e buscando sempre levar esse conceito de bem-estar científico para os colaboradores, né? E principalmente pensando aí no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Sou fundadora e CEO do SEBEC. SEBEC é o Centro Educacional, o áudio, tem outro áudio aberto, ok? Então vamos ver aí quem está com o áudio aberto, gente. Por favor, isso ajuda a gente aí. Eu sou CEO do SEBEC, Centro Educacional de Bem-Estar Corporativo, e sou idealizadora de 3 formações até agora, já estamos no processo de criar mais algumas, que é o Chief Wellbeing Officer, que é o CWO, nós abreviamos de CWO, né? Que é uma formação é, que trabalha especificamente com os diretores de bem-estar. Temos a formação Gestão de Impacto e Analistas de Fatores de Riscos Psicossociais, que é uma formação é, que está atendendo mais diretamente a NR1, tá bom? Então, esta sou eu e eu gostaria, deixa eu só fazer uma coisa aqui no Zoom, gente. Gostaria, então, de
convidá-los para essa nossa conversa de hoje, o quanto nós podemos e o quanto é urgente pensar no bem-estar nos dias de hoje, tá bom? Vamos voltar aqui então. Vamos lá. Então, vamos entender. Eu já fiz uma pergunta aqui, tem algumas pessoas que entraram depois. Quem já sentiu que estava trabalhando no automático? Quem já sentiu que poderia produzir mais, mas se sente tão cansado, tão exausto que não consegue ir além daquilo que está vivendo naquele momento? Quem já terminou o dia de trabalho mais cansado mentalmente, emocionalmente, por conflitos, por outras demandas do que fisicamente? Então, são perguntas que eu gostaria de iniciar a nossa conversa, para quem está chegando agora. E a minha outra pergunta é por que será, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse assim: os meus pais tinham outros tipos de estresse e eram muito diferentes e não que nós estamos achando que nós somos, né? Temos mais problemas que os nossos pais. Mas eles tinham menos estresse, menos demandas mentais, menos demandas emocionais no trabalho. Então, por que isso? Por que nós temos essa condição nos dias de hoje? Antes de nós falarmos especificamente do trabalho, eu queria retomar aqui algo que eu geralmente inicio, né, trazendo algumas informações para vocês, para entender quanto nós temos essas demandas nascem de outros lugares e não só do trabalho. Então, nós estamos vivendo século XXI, é chamado o melhor século, a melhor era que a humanidade já viveu. Por que o melhor era que a humanidade já viveu? Nós temos o maior nível mundial de alfabetização, o maior nível mundial de imunização. Nunca se alfabetizou tantas pessoas que conseguem terminar a educação básica, têm acesso à vacinação, a todo tipo de imunização. No Brasil, a expectativa de vida passou, na década de 60, de 52 anos. Uma pessoa com 52 anos, eu, por exemplo, já estava considerada idosa, né? E era a média de expectativa de vida da humanidade, dos brasileiros em 1960, de 52 anos e meio. Em 2025, passou para 76,8 anos. Então, nós tivemos um aumento muito significativo de expectativa de vida. Nós tivemos nesse período do final da década de 80 para cá, conquista da democracia, nós tivemos uma melhora significativa na economia. Eu sei que pode passar pela nossa cabeça agora, né, que nós temos estamos com vários problemas financeiros. E se você olhar para trás, os nossos pais, os nossos avós, como eles começaram a vida, quando eles conseguiram a casa própria, comprar um carro, como eles viveram e todas as dificuldades que eles tiveram, nós não temos. Os meus filhos têm menos ainda, né? Os nossos filhos têm menos ainda. Então, nós tivemos uma conquista, uma facilidade na economia muito diferente das gerações anteriores. Nós tivemos um crescimento gigantesco na tecnologia que nunca se viu antes. A Unesco, em 2012, diz que nós tivemos mais conquistas, conhecimentos e crescimento no conhecimento e na tecnologia nos últimos 30 anos, e eles estavam lá em 2012, então vamos levar isso em consideração, mais do que os 30 anos anteriores, desculpa, nos últimos 30 anos, mais do que os 2.000 anos anteriores juntos. Então, olha o tanto que nós temos hoje de avanço tecnológico. Isso em 2012. Não, o Unesco não estava falando de 2021, né? 9 anos depois. Eles vão
2021 não, 2026, gente, desculpa. 2012 a 2026. Então, eles não estavam falando aí de 14 anos depois. Eles, a Unesco também apresenta nesse mesmo fórum que a cada 8 anos o conhecimento dobraria. Então, hoje, 14 anos depois, o conhecimento já mais que dobrou do que eles consideravam em 2018, 2012. Então, muito importante nós entendermos que nós estamos num avanço tecnológico, um avanço de conhecimento que não existiu antes, nunca existiu. Mesmo em 2000 anos anteriores juntos. Hoje, uma criança de 7 anos tem mais informações do que Einstein tinha na sua idade mais produtiva. Nós tivemos também um aumento na cultura, né? Um aumento de produção cultural, um acesso maior à cultura e um aumento de democratização da cultura. Cultura hoje, ao contrário daí da década de 70, 80, não era uma cultura, a cultura valorizada não era a cultura do homem branco, heterossexual, de classe média alta, né? Nós temos a cultura de todas as classes, de todos os gêneros, de todos os lugares, né? E aí nós estamos falando de países centrais, países de terceiro mundo, que nós não usamos mais esse termo, mas países em desenvolvimento. Então a cultura se democratizou tanto para quem recebe o produto cultural quanto quem produz. Porém, aqui vai um ponto fundamental para a gente entrar no nosso assunto depois dessa nossa introdução. Nós não estamos mais felizes com todas essas conquistas. Não é porque nós conquistamos tanto que nós estamos mais felizes. Por exemplo, 2018, peguei aqui uma notícia um pouco mais antiga para a gente entender. O Estado de São Paulo, em 2018, já havia noticiado: depressão será a doença mental mais incapacitante do mundo até 2020. Eles estavam predizendo isso 2 anos antes. A doença mental mais incapacitante do mundo. Em 2020, nós tivemos a pandemia. E então, aqui em 2018, eles nem estavam levando em consideração a pandemia. Depois disso, nós tivemos outras notícias, outros números que assustam. Cerca de 800 mil pessoas acabam com a sua vida, aqui em 2018, ainda na mesma notícia, acabam com a sua vida todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. Então, nós estamos aqui há um pouco mais de meia hora, né? E nós tivemos quantas pessoas já que tiraram a própria vida? Então, isso significa que todas as conquistas do século XXI parece que não estão surtindo o efeito que deveriam surtir. Era para nós sermos a geração mais feliz, com o maior bem-estar de toda a história da humanidade por tantas conquistas. Mas nós temos um número de depressão aumentando, número de mortes é, por, né, atentado à própria vida aumentando. E nós temos no trabalho, né, no trabalho, afastamento por saúde mental disparando nos últimos anos. Eu tenho uma notícia da Veja Negócios de 2024 dizendo que afastamento no trabalho por saúde mental dispara 20%. 25 de junho de 2024. Nós temos o Jornal da USP trazendo em 2023, síndrome de burnout acomete 30% dos trabalhadores brasileiros. Gente, vocês têm noção o que quer dizer 30% dos trabalhadores brasileiros? A cada 100 trabalhadores, 30 com burnout. O que isso significa no montante de todos os trabalhadores do Brasil? Nós temos outros números.
uma notícia é, agora que foi noticiada em 2025, início de 2025, relacionado até 2024, né? A síndrome de burnout, o afastamento no trabalho por burnout aumenta quase 1000% em 10 anos. A síndrome de burnout foi, né, declarada, considerada pela Anvisa aqui no Brasil em 2021 como uma síndrome específica do trabalho. E ele tem um aumento em 2014, 41 pessoas afastadas por essa síndrome. Em 2023, até 2023, 421 pessoas. Um aumento de 1000%. E, vou trazer mais, saiu agora na Folha de São Paulo, agora, por esses dias, afastamento por burnout disparam e gastos com auxílio pressionam previdência. O benefício por esgotamento no trabalho cresceu de 2021 a 2024, 493%, quase 500% o aumento de afastamentos por burnout em 4 anos, 21, 22, 23 e 24. Empresas que não mapearem os riscos psicossociais no ambiente de trabalho correm risco de multa. Estou lendo aqui um texto da Folha de São Paulo. E nós temos aquilo que saiu, né? Saiu agora, essa semana, essa notícia na Folha de São Paulo, dizendo que, né, continua a notícia, em 2025, ainda nós não temos números fechados, porém, de janeiro a junho de 2025, os transtornos mentais já motivaram 271 afastamentos. 271 afastamentos em um universo de mais de 2 milhões de auxílios concedidos. Então, 2024, né, nós já tínhamos um número significativo. 2025, 271 mil afastamentos. A notícia apresenta que corresponde a 71% do número de afastamentos de 2024. Então, prestem atenção, já tinha tido um aumento grande em 2024 e agora, em 2025, nós temos um número muito mais significativo ainda. A Daniela Leonel, minha querida, aqui no Instagram, está perguntando como você vê a origem, um motivo de aumento desses casos. Quero tratar disso daqui, Dani, porque isso é realmente muito importante, né? É, e a Edna está falando aqui no nosso Zoom, não tem previdência que vai sustentar isso. É exatamente o ponto, gente. Não tem previdência que vá sobreviver ao número de afastamentos desse. A 2014, nós tivemos 221 mil casos de afastamentos por saúde mental. Em 2024, 472.328 afastamentos por saúde mental. Um número muito significativo. E tem mais um número, antes de responder a pergunta da Dani, só por ansiedade, nós tivemos 141 mil afastamentos no Brasil. Então, o Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo, né? Então, nós temos um número de afastamentos por ansiedade muito grande. E respondendo a pergunta da Dani, por que isso acontece, gente? Levando em consideração esses dois cenários que formam um paradoxo, né, na vida das pessoas, dos trabalhadores do século XXI. Por que isso acontece? Porque nós estamos adoecendo. Por que que o trabalhador adoece? Na verdade, nós estamos com o trabalho dentro de um contexto muito maior, né? Então,
Nós não vamos tratar o trabalhador aqui, como eu sempre falo aqui, e quem me conhece já sabe, nós não vamos falar sobre o trabalhador é, separado, estanque da sua vida pessoal, da sua vida social, né? Então, o Michael está falando números assustadores e ainda falam em dilatação de tempo para os fatores de riscos psicossociais. Exatamente. Aliás, né, Michael, a gente recebeu algumas notícias hoje que, inclusive, o INSS, né, está gritando e dizendo não podemos mais adiar esse mapeamento e o gerenciamento dos fatores de riscos psicossociais. O adoecimento mental, então, é algo que está dentro de um contexto maior, não só no contexto do trabalho, um contexto maior. Porém, nós temos que levar em consideração que o trabalho é muito significativo na nossa vida. Nós passamos a maior parte do tempo no trabalho e ele é um grande proporcionador de situações que trazem sofrimento para as pessoas. Então, não é só o trabalho que adoece, claro que não. Ele não é o único que vai adoecer as pessoas, não vamos endemonizar o trabalho, mas como nós ficamos muito tempo no ambiente de trabalho, já se considera o trabalho como um dos grandes proporcionadores de sofrimento mental dos trabalhadores. Então, nós precisamos levar isso em consideração. A importância do trabalho nesse adoecimento do século XXI. Então, primeiramente, nós estamos, né, eu já disse isso, vivendo, né, um paradoxo contemporâneo em relação a tudo que nós vivemos. Nós não vamos aqui, gente, apontar o dedo nem para o trabalho e nem para o trabalhador. Aqui nós vamos ver que há erros, que há problemas, que há defasagem de todos os lados. Então, nós temos no século XXI pessoas, nós estamos extremamente conectados, nós somos muito produtivos. Vocês já perceberam que o bacana é dizer, né, status, né? Agenda lotada. Isso é o status do ser humano do século XXI, do trabalhador do século XXI. Quando você encontra uma pessoa, você fala assim: como é que estão as coisas? Nossa, uma correria sem fim. Não estou aguentando mais de tanta coisa para fazer. A gente tem, né? é, Nós temos esse hábito já intrínseco a nós em dizer que nós somos muito produtivos, que nós estamos, né? E já falamos da exaustão. Nossa, eu tô tão cansado, o ano nem começou, eu já tô cansado, tá? Então, nós temos pessoas muito conectadas, muito produtivas, muito desenvolvidas tecnologicamente, como nós vimos ali anteriormente, né? E por outro lado, no embate, na contramão disso, nós estamos cada vez mais ansiosos, cada vez mais exaustos e cada vez mais adoecidos emocionalmente. Hoje, quase 1 bilhão de pessoas no mundo convivem com algum transtorno mental, segundo dados da OMS. 1 bilhão de pessoas. Então, isso quer dizer, gente, que nós estamos, primeiro, vivendo esse paradoxo que nós mesmos não conseguimos resolver. Nós tivemos uma evolução muito rápida, muito significativa na conexão, no desenvolvimento tecnológico, na produção. Nós estamos vindo de gerações que querem trabalhar muito, 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 né? Trabalhar muito para dar mais do que eu tive, dar mais para os meus filhos, ter mais conforto do que os meus pais tiveram. Então, nós temos pessoas que trabalham 3, 4, 5 empregos,
nós temos um trabalho que nós não temos muito mais fronteiras entre o trabalho e a nossa vida pessoal, né? Nós estamos em casa respondendo mensagens, e-mails e WhatsApps para ficar mais rápido, né? No trabalho. E nós temos esta, esta nossa vida, né? De, dessa correria que a gente não dá conta. O que acontece, gente? Deixa eu só colocar um mudo aqui. O que acontece? Nós temos, né, um, nós vivemos esse paradoxo justamente porque a evolução ela não aconteceu a nossa evolução pessoal não aconteceu na mesma no mesmo ritmo da evolução tecnológica. E talvez nunca aconteça. Nem estamos esperando que a evolução é, pessoal do nosso cérebro aconteça da mesma forma que a evolução tecnológica. Não é essa a ideia, né? Deixa eu só colocar uma coisa aqui, gente. Silenciar todos na entrada, ok? Só para não dar probleminha aqui para os meus colegas do Zoom, né, gente? Então, esse é um ponto, ok? Esse é um ponto, mas não é o único. Vamos seguir aqui. Porque, ainda respondendo à pergunta da Dani, por que que isso está acontecendo, né? Dani escreveu, perfeita colocação, também vejo assim. Todos acelerados, desconectados das relações reais. Exatamente, né? Ao mesmo tempo, estamos ultra conectados aqui, mas nós não nos conectamos com as pessoas que estão aqui do outro lado da parede, né? No outro quarto, na sala, na cozinha. Nós nos conectamos muito virtualmente, pouco presencialmente. Outra coisa que nós estamos vivendo, além dessa hiperconexão, além dessa produtividade que nós queremos ter assim de maneira, né? Acelerada, nós queremos produzir muito, nós queremos ganhar, as mulheres querem ganhar o mundo, porque nós fomos, subutilizadas até pouco tempo atrás. Isso tudo trouxe uma outra situação, que é o que nós estamos vivendo hoje, com a tecnologia avançada, com essa hiperconexão. Nós estamos vendo transformações profundas na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. As nossas relações hoje são muito diferentes das relações de, de anos atrás, de décadas atrás, de séculos atrás. Nós estamos mudando muito a forma como nós trabalhamos. E também mudamos muito a forma como nós nos comunicamos. Nós temos aqui, entre todos esses três pontos que eu falei, relacionamento, trabalho, comunicação, nós temos um agravante, um processo muito complexo, que é a necessidade. Escrevam aí para mim se eu estou falando bobagem. Necessidade de aceleração do tempo. Nós temos a necessidade de aceleração do tempo. Então, estão sugerindo aqui Mentes Aceleradas do Augusto Cury, e eu trago a aceleração e alienação do Hartmut Rosa, que é uma obra fantástica sobre o quanto nós queremos tudo rápido demais. Nós queremos que as decisões, nós precisamos tomar decisões rápidas demais no trânsito, porque o trânsito está assim.
Hoje eu vim para casa aqui às 18 horas, quase enlouqueci com o trânsito. Então, nós temos que tomar decisões muito rápidas. No trabalho, nós temos que tomar decisões muito rápidas. Na nossa casa, em situações, em várias situações. As decisões têm que ser rápidas. Nós queremos informações rápidas. Nós estávamos falando essa semana no grupo sobre o adiamento ou não do novo texto da NR1. E parece que quando alguém perguntou alguma coisa, nós demoramos uns 2 minutos para responder. Alguém já, olha, alguém sabe sobre isso? Nós não temos tempo, não temos, não, gente. Nós não queremos ter que esperar. Esperar 1 minuto por uma resposta parece muito, percebe? 1 minuto para ter uma resposta é muito tempo, né? Eu mando um WhatsApp e fico lá olhando para ver se a pessoa vai responder. Ainda mais se a pessoa não deixou azulzinho, né? E aí eu fico lá, mas peraí, ó, gente, já faz 2 minutos que eu mandei essa mensagem, essa pessoa não respondeu. 5 minutos, meia hora, essa pessoa podia estar numa consulta médica, trabalhando, e a gente fica nessa aceleração. Nós também temos uma aceleração nas relações. Gente, aqui eu faço questão, né, de trazer Zygmunt Bauman, né? Nós não temos mais perenidade nas relações. Qualquer estresse, eu cancelo o outro. Eu já não quero mais, né? Relacionamentos amorosos, na família, com amigos, com pessoas próximas, colegas de trabalho, né? Então, essa aceleração. Eu falei numa live esses dias, e eu preciso ser aqui um réu confesso. O meu padrão do WhatsApp, dos áudios, é no 1.5. Meu padrão. Então, eu não estou falando de outras pessoas, gente. Eu estou me colocando aqui no meio, tá? Então, eu tenho. E eu percebi que né? Eu já percebo que quando eu deixo no 1, no normal, o WhatsApp, parece que a pessoa está falando muito devagar, né? Então, olha só o quanto nós temos, né, essa pressa. E a Maria Cristina trouxe uma coisa maravilhosa aqui. Essa aceleração leva ao aumento dos níveis de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, nós falamos em uma live há semanas atrás, é o excesso de futuro. Então, quando eu quero a coisa acelerada, eu estou buscando trazer esse futuro para o presente, e isso aumenta significativamente a ansiedade. Porque o Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. Tem vários aspectos, mas um deles é essa aceleração que trata o Harmut Rosa, que trata o Augusto Cury e outros materiais aqui que o pessoal está colocando, né? Então, nós vivemos numa lógica de urgência permanente. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito bacana, gente, muito legal. Se a vida é minha, por que que eu tô sempre atrasado? Se a vida é minha, por que que eu tô sempre atrasado? Eu estou atrasado em relação a quê? Então nós estamos nessa lógica da urgência permanente. Eu estou sempre achando que isso é urgente, eu estou atrasado, eu preciso andar logo com isso, eu preciso fazer isso. Em função disso, nós temos menos pausa, menos tempo de descanso e menos tempo de contemplação. Aliás, não sei se vocês viram um videozinho na internet também, né? É uma pessoa, né? Eu acho que é uma atriz brasileira. E eu acho que eu já falei disso em alguma live e alguém já me falou qual que é a atriz. Ela falou assim: olha, vamos contemplar, né? E aí a pessoa fazer o quê? Nada, só vamos contemplar. E aí eles ficam lá 5 minutos em contemplação de alguma coisa, um quadro, uma paisagem.
E as pessoas, na maioria das vezes, diziam que nem sabiam o que era isso. Então, nós não pausamos. Quando nós chegamos em casa, nós fazemos as coisas de casa, nós não pausamos. Nós pegamos, quando nós, ai, agora eu vou descansar. Como é que nós descansamos? Eu pego meu celular e vou ver as notícias, vou ver as redes sociais, o que que as pessoas estão fazendo, o que que nós, quais as novas, né? Tem gente que segue aí os seus influencers e vai aqui. Se não tá aqui, tá na tela da TV. Então, isso não é pausa, isso não é descanso, isso não é contemplação. E a Dani escreveu ali no Instagram que a, a, a questão, né, é que nós, ultra conectados, e nós, né, nós não temos, né, nessa aceleração, nós não damos pausa para o descanso, e o nosso cérebro, como qualquer outra máquina, o HD precisa descansar. Nós precisamos desse descanso, é importante para o nosso cérebro. Uma noite inteira de sono, sono mais profundo, as pausas significativas durante o dia. Isso é importante, porque senão nós não aguentamos. Então, por que nós estamos vivendo isso? Porque também nós estamos fazendo escolhas nesse sentido. São escolhas nossas também. Vivemos um excesso de estímulo e de hiperconexão. Então, sempre conectados, sempre expostos a muitas notícias. Quantas informações você recebeu hoje? Vamos pensar só no hoje. Tem várias aqui na minha cabeça. Isso porque eu não liguei a TV hoje, né? Mas várias notícias. A maioria delas negativa. A maioria. Porque história ruim é boa de contar, é o que dá ibope, né? Então nós percebemos, né, o quanto isso dá ibope, o quanto a notícia ruim da Ibope. E as grandes indústrias do entretenimento já perceberam, né? Até nos realities. Quanto mais briga num reality, mais Ibope vai dar, né? Então, nós temos essas notícias, nós temos nas redes sociais aqui a comparação contínua, né? Nós temos as demandas infinitas. Então, nós estamos o tempo todo nessa, nessa hiperconexão e a mente sofre, porque nós não conseguimos processar tudo. Por outro lado, a comparação sempre vai levar para uma insatisfação, porque eu estou vendo nas redes sociais só o que a Cláudia tem de nossa, as alegrias dela, né? Cláudia, minha amiga que tá aqui comigo no Instagram. Eu tô sempre vendo o melhor, porque nós postamos o melhor de nós. Nós postamos as nossas alegrias, o que dá certo. E quando eu comparo com o que eu vivo, eu sempre vou ficar insatisfeito. Com o meu cabelo, com o meu corpo, com a minha roupa, com o meu marido, com o meu filho, com a minha casa, com o meu carro, com o meu nível de leitura, com tudo. Lembro, né? Sempre eu cito Brené Brown, que diz que não compare o palco do outro com os seus bastidores. Esse é um ponto fundamental, né? O excesso de tela vai prejudicar o nosso sono, vai prejudicar o nosso foco, o nosso bem-estar. Então, olha quantas coisas nós temos aqui, gente, né? Indo para o ambiente de trabalho agora, vamos pensar um pouquinho no ambiente de trabalho. Nós criamos, porque isso é criação, um ambiente de performance, uma cultura de performance. Tenho que performar, eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ter mais.
formações, eu tenho que entregar mais, eu tenho que ter muita performance. E essa performance, ela é baseada e ela está intrinsecamente ligada com o individualismo. Então, performar está intimamente ligado com o individualismo. Porque quando eu penso na performance, eu penso, minha empresa tem um plano de cargos e só vai subir quem tiver X cursos, pós-graduação, entregar tanto, metas e tal e tal. Então, essa pressão constante para render, para mostrar resultado, para ser produtivo, é isso que nós fazemos muitas vezes por uma pressão de uma cultura, né, organizacional, que nós fomos tomando como normal, né? As pessoas estranhavam isso antes e depois começaram, não, é normal, né? É normal isso. Nós nos vemos, né, numa era do seja o seu melhor, não tem aquela história? Trabalhe enquanto os outros dormem. Não tem? Lembram disso, dessas frases? Trabalhe enquanto os outros dormem. Façam enquanto os outros, sei lá o quê. Não me lembro dessa frase direito. Então, nós vivemos esse seja o seu melhor. Seja o seu melhor, não, né? Seja o seu melhor e esse melhor tem que ser melhor que os outros. E aí, o fracasso se torna falha pessoal, quase um destino, um fracassado, né? E aí nós vamos ter, né, essa até essa culpabilização pelo sofrimento, né? Você está sofrendo, você está exausto, a culpa é sua, porque você não acorda, não trabalha enquanto os outros dormem, você não se organiza, você, né? Então, isso vai trazendo o que o Byung-Chul Han fala sobre isso no livro A Sociedade do Cansaço. É quanto nós, na pressão, e vendo que todo mundo está seguindo essa pressão, o quanto nós nos colocamos nessa. Tenho que render, tenho que mostrar resultado, tenho que atingir meta, tenho que ser produtivo. E um outro ponto fundamental, e nós estamos falando aqui no Brasil especialmente, para que a gente possa discutir, né, esse assunto, a questão da insegurança econômica, né? é, Social, econômica. Nós vivemos com muitas inseguranças, né? Medo de perder o emprego, de não ter como pagar as contas. Nós somos um país com mais de 75% da população endividada, né? Parte desses endividados estão super endividados e que as pessoas só trabalham para pagar contas quando conseguem pagar as contas, né? Então, pagar as contas nem sempre é uma realidade. Muitas vezes as pessoas trabalham para pagar contas, mas conseguem pagar algumas. E essa insegurança, inclusive de perder o emprego, né? Então, de conseguir dar conta, a questão a questão política para nós é uma insegurança muito grande, é uma discussão muito grande, uma insegurança muito grande, né? Então, tudo isso, essa incerteza em relação ao futuro próximo, esse mês, se o dinheiro vai dar até o final do mês, ou um pouco mais distante, vai gerando essa ansiedade e chamada até de ansiedade coletiva. E por último, aqui, né, um outro ponto que eu gostaria de trazer respondendo ainda a essa pergunta, o isolamento e a fragilidade dos vínculos, né? Zygmunt Bauman fala sobre a liquidez das relações, a fragilidade. Então, ele usa a expressão liquidez para falar que nós estamos frágeis diante dos nossos vínculos, né? E isso leva ao isolamento. Nós estamos. Saiu uma nota há poucos dias sobre, acho que num dos jornais.
dos grandes jornais do Brasil sobre a solidão crescente, principalmente entre jovens, né? Entre jovens. E eu adicionei aqui os idosos. Os idosos estão ficando isolados, em solidão, né? Então, nós temos além dos jovens e dos idosos mais solitários, nós temos um enfraquecimento terrível nas comunidades, né? Nós tínhamos comunidades fortes, agora nós não temos mais essa ideia da comunidade forte, né? Das redes de apoio, dos vínculos familiares, é a nossa família. Então, esse vínculo que existia entre as famílias muito fragilizados, né? Então, nós temos muito mais fragilidade nos relacionamentos também. Eu já comentei aqui, né, em outros momentos, que nós estamos nesse processo de dizer, ó, o que que nós estamos vivendo, né? Vivendo o mundo VUCA, né? Mundo VUCA, aqui só para lembrar, esse nasce aí no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, é uma mudança de visão de mundo, um mundo mais volátil, mais incerto, complexo e ambíguo, e que foi substituído em 2018 até 2020, é, pelo mundo Bunny, né? Que é esse mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. O Ramais Cássio é que intitula essa nova visão de mundo como um mundo Bunny, né? Que é um acrônimo indicando essa fragilidade no nosso mundo hoje, a ansiedade no mundo, a não linearidade. Nós não temos assim, ó, tudo com começo, meio e fim, né? As coisas mudam conforme vão acontecendo, né? E há um mundo incompreensível. Nós não compreendemos muitas coisas. Nós não acreditamos em muitas coisas que nós acreditávamos antes. E os empregos tradicionais vão dar lugar aos empregos atuais. Então, nos empregos tradicionais, nós vamos ter a mão de obra e a força física e as demandas físicas, e nos empregos atuais, as demandas mentais, emocionais, né? Diante de tudo isso, de toda essa mudança, nunca se falou tanto em bem-estar. Eu não sei se vocês, queria que vocês dissessem aí, tanto no Instagram quanto aqui no Zoom, né? Quanto se você já ouviu tanto falar em bem-estar na sua vida. Aliás, até com umas confusões, né? Ideias muito diversas do que é bem-estar, né? Então, se ouve muito falar sobre bem-estar, né? Ah, é a cultura do bem-estar, é aquele aplicativo de bem-estar, é o bem-estar, né? Só que, ao mesmo tempo, nós nunca estivemos tão exaustos. Nunca. Na história da humanidade, nós tivemos uma geração tão exausta. E isso vem por vários motivos. Primeiro, as questões, as demandas do trabalho hoje são muito diferentes, né? Então, nós tínhamos, é, a Sandra está falando, fala-se muito, mas na prática não corresponde à fala. Eu quero puxar essa sua fala aí, tá, Sandra? Já vou puxar. Primeiro, então, essa mudança nos empregos, né? No trabalho, no mundo do trabalho. Então, nós tínhamos antes aqueles que entravam numa empresa e queriam estabilidade. Faz uma faculdade, vai lá e faz um concurso público para ter estabilidade. Ou entra no trabalho com 15 anos, 12 anos, eu me lembro muito dos meus pais falando sobre isso, e querendo ficar nesse emprego até se aposentar. No mesmo emprego, muitas vezes na mesma função,
e muitas vezes na mesma empresa, 25, 30, 35, 38 anos, né? Era a estabilidade, que era a palavra de era o que almejávamos, era a estabilidade. Quando eu estudava, fazia faculdade, grande fala era, e daí, quando que você vai fazer um concurso público, né? Hoje nós falamos em mudanças contínuas. Fala-se que, na média, as pessoas mudam de profissão ou de função pelo menos 5 vezes na sua vida produtiva, né? Nós tínhamos empregos e trabalhos mais de monocultura, nós sabíamos quem era o chefe, ele tinha passado por todos os setores, geralmente era um homem branco, heterossexual, né? Hoje nós temos a diversidade, então muitas vezes o chefe de 23 anos chefia o senhor de 50, muitas vezes é a mulher que chefia, muitas vezes são pessoas de níveis e de realidades muito diferentes trabalhando juntas. E a diversidade veio para ficar e nós não temos o que discutir sobre ela, mas ela traz determinadas demandas um pouco diferentes, inclusive demandas de que eu tenho que sair um pouco da minha caixinha, né, do meu quadrado, tentar pensar um pouco, se colocar não no lugar do outro, mas tentar entender o lugar do outro, né? A realidade do outro, isso é muito importante. Nós falávamos em hierarquia vertical. Tem um que manda e um tanto que obedece. Hoje nós falamos em redes horizontais. Quanto mais redes horizontais nas empresas, mais chance de inovação, mais chance de crescimento. Nessas redes horizontais, as pessoas estão em vários grupos diversos, né? Grupos aqui com chefes menores, líderes imediatos, né, encarregados e todo um trabalho diferente, né? Nós tínhamos supervisão, controle externo e hoje nós falamos muito em autocontrole, capacitação pessoal. Então, nós estávamos em empregos muito mais pautados em cronogramas e padrões fixos, em demandas físicas, em trabalhos individuais. Hoje, nós falamos em empregos de trabalho sem fronteira. Eu não sei mais onde acaba o meu trabalho e começa a minha casa. Eu não sei mais onde acaba o meu trabalho e começa a minha vida particular. Porque eu estou aqui e eu recebo mensagens no WhatsApp do meu chefe pedindo para eu fazer alguma coisa, perguntando sobre alguma coisa. Eu perco também a fronteira do contrário, né? Levando muitas coisas da minha casa para o trabalho, no sentido de preocupação, muitas demandas, né? Ao invés das demandas físicas, nós temos mais demandas emocionais e mentais. Hoje se fala muito mais em trabalho em equipe, se fala muito mais nesse relacionamento em equipe. E em função disso, mais do que um diploma, mais do que habilidades técnicas, o que se exige muito mais hoje são as habilidades, as soft skills, as habilidades mentais, emocionais, as habilidades de relacionamentos. Então, quais algumas habilidades? Saber trabalhar em equipe é muito importante, ter um pensamento crítico, saber resolver problemas complexos, gerenciar pessoas, respeitar a diversidade, ter esse manejo na negociação, ter proatividade. Nós tivemos uma mentoria essa semana, no nosso grupo e nós falamos sobre isso, né? Essa proatividade, a importância disso, a importância de ter pensamento crítico para tomada de decisão, julgamento, né? E o olhar para o outro, esse olhar humanizado. Tudo isso se exige muito mais hoje do que as demandas, as habilidades técnicas, né? Lembro da velha frase do Peter Drucker: as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são demitidas pela falta de habilidades emocionais, né? Então, é importante nós olharmos para isso. E
trazendo aqui já para fechar a nossa aula de hoje. Antes de fechar nossa aula de hoje, quero ver aqui se tem alguma pergunta, alguma observação aqui no chat, pessoal que está comigo no Instagram, né? Terminar o nosso encontro. A, a Sandra falando uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Fala-se muito de bem-estar, mas na prática não é exatamente isso. Exatamente, gente. As pessoas estão falando muito. Há muito discurso sobre bem-estar. Ai, porque vamos fazer não sei o que, isso vai aumentar o bem-estar. Muito se fala em bem-estar, mas na prática, inclusive alguém falou sobre a questão da saúde, né? Da, da saúde pública. Eu li em algum lugar aqui, né? A questão da saúde é uma falha nos serviços de saúde mental. Então, há muito que se fala, mas a prática é muito pequena. Não se conseguiu ainda transpor discurso para a prática, para o dia a dia. E daí, o que é que nós temos que fazer, então, para melhorar a vida das pessoas? Como é que nós temos, então, vamos fazer para reduzir, né, esse adoecimento, essa essas demandas mentais que levam as pessoas à exaustão pela falta de pausa, pela falta de processos de pausa, de sono mais confortante, mais profundo, excesso de telas, excesso de hiperconexão. O que é que nós temos que fazer então? O discurso está lotado. Meu Instagram, minhas redes sociais, né? O algoritmo sabe muito bem do que eu falo, do que eu penso, do que eu trato. Vem com uma enxurrada de propostas, de fala, de discurso, de textos sobre bem-estar, sobre saúde emocional, né? Mas e aí? O que que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos tratar disso de verdade, né? A Edna está falando aqui, precisamos nos cuidar, rever de verdade as nossas atividades. E eu estou falando aqui individualmente, mas o quanto as empresas precisam olhar para isso, para as pessoas, né? As empresas têm que cuidar das pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas, e as pessoas é que vão cuidar dos processos. As pessoas é que vão trazer lucro para a empresa. As pessoas é que vão cuidar da empresa. Então, hoje nós estamos aqui no grupo do Zoom, o pessoal falando sobre o adiamento da NR1, né, do novo texto da NR1, dos fatores de riscos psicossociais. Gente, isso é um absurdo. E aqui eu quero me colocar mesmo na frente dos empresários. Nós não vamos perder com o gerenciamento dos fatores de riscos psicossociais. A empresa vai ganhar mais lucratividade, mais engajamento, vai ter mais pessoas saudáveis querendo continuar trabalhando. Hoje nós trabalhamos, qualquer empresa tem pelo menos uma pessoa, né, que já esteve ou está afastada por problemas de saúde mental ou, né, de saúde integral, que é o que nós tratamos, né? Então, nós temos que ver nessa lei, um fator protetivo, né? A Sandra está falando antecipar a resolução dessas demandas. Gente, vamos olhar para isso. Isso é um apelo mesmo que eu estou fazendo aqui. É preciso discutir, sim, fazer isso de modo muito embasado cientificamente, para que a gente não fale bobagem, não fique falando das demandas mentais, dos transtornos mentais, da saúde ocupacional, principalmente nos fatores de riscos psicossociais, como algo subjetivo.
Não é subjetivo, gente, não é. É objetivo, é realmente observável. Então, se uma pessoa tem uma doença física, ela vai tratar dessa doença física. Muitas vezes o transtorno mental é postergado. E eu dei uma entrevista ontem de manhã e nós estávamos conversando sobre isso. Muitas vezes a família fala, né? O papel da família nisso tudo. Ah, não, não faz isso não, você aguenta, né? Você aguenta, é, é, resiste, resiste mais um pouco, seja resiliente. Parece que se eu quiser, só se eu quiser, eu já dou conta. E não é assim, né? A Ana Cláudia está falando, quanto custa não fazer essa mudança? Exatamente, Ana. Hoje tem muitos empresários que me perguntam, e eu gravei um vídeo há um tempo atrás sobre isso. Quanto vai custar essa história da mudança da NR1? A minha pergunta não é quanto vai custar isso. Minha pergunta é quanto vai custar para os cofres públicos, para as empresas, para a vida das pessoas, para as famílias não cuidar, né? Não fazer essa mudança de paradigma e cuidar das pessoas de verdade, né? Então, precisamos sim, Edna, do apoio de todos, sindicatos, os patronais, né? Tudo isso nós precisamos. Aliás, né, quanto vai custar para o INSS, para o SUS? Muito. Aliás, o INSS está gritando, dizendo não vamos mais dar conta de tanto afastamento, né? Então, para nós encerrarmos aqui, gente, não nos estendermos demais nesse dia, o que que eu trouxe, o que que eu coloquei aqui, né? Para quem está no Zoom e está vendo o que visualmente algumas projeções. Nós, do SEBEC, né, nós somos o Centro Educacional de Bem-Estar Corporativo, nós estamos, então, convidando vocês para o Wellbeing Summer, que é um lugar, um espaço, um evento que online, ao vivo, sem nenhum fim lucrativo. Estamos aqui com todos os palestrantes trabalhando voluntariamente para isso, né? Então, na próxima semana, do dia 26 ao dia 28 de janeiro, nós vamos trazer um espaço de discussão. E, como alguém comentou aqui, que eu acho que foi a Sandra, não é só um espaço de discussão para ficar no blá blá blá, só no discurso. A ideia mesmo é trabalhar, né? 3 dias, 10 palestras, 2 painéis. Nós estamos em 14 especialistas de diversas áreas. Todos nós somos Chief Wellbeing Officers, ou em formação, ou formados, ou seja, são pessoas capacitadas no bem-estar corporativo, no bem-estar no ambiente de trabalho, para que nós possamos ter essa visão teórico-prática sobre o bem-estar no trabalho. Então, meu convite para o Wellbeing Summer, nós temos aqui no Zoom vários dos palestrantes, daqui a pouco eu vou pedir para levantar a mãozinha ali, né? Nós vamos fazer, eu gostaria de trazer aqui, alguns de vocês já estão no grupo que adquiriram o ingresso. O ingresso tem uma taxa simbólica, tá, gente? Só uma taxa de compromisso mesmo. Acho que R$ 34,90, se não me falha a memória, para 3 dias de evento. Não paga, gente, nem o streaming que nós vamos usar. Não chega nem perto do valor que nós estamos investindo, mas nunca, né? Então, nós vamos dividir em blocos temáticos. Cada dia nós vamos ter um bloco temático, tá? Então, no primeiro dia, nós vamos falar um pouco mais sobre bem-estar, como escolha, equilíbrio interno, o bem-estar mesmo como esse trabalho individual. Então, nós vamos ter uma conferência de abertura chamada Bem-estar com subtema, né?
bem-estar com propósito, nós vamos falar sobre gratidão, gratitude, e nós vamos falar que o bem-estar não é luxo, né? É uma base de vida e de equilíbrio, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. O segundo bloco, no segundo dia, dia 27, nós vamos falar sobre as relações, relações seguras, liderança, pertencimento. Então, aqui eu trouxe alguns temas das palestras e painéis. Agilidade emocional para a liderança e quanto isso vai impactar nas equipes. Uma palestra sobre liderar sob pressão, né? Quanto é aqui, gente, um olhar muito importante, muito empático em relação aos líderes. Nós estamos falando sobre isso, né? Muitas vezes os líderes, eles são colocados na liderança e não sabem como liderar. E além de ter que liderar, tem que dar conta, metas, prazos, ainda tem que dar conta dos conflitos das equipes. Como é que é isso? Como é que é liderar sob pressão? Nós vamos também ter uma palestra e painéis, tá? Aqui, divididos em palestras e painéis, sobre ansiedade, crenças e finanças, né? O que pesa na mente e impacta no trabalho no dia a dia, a questão das finanças. Nós vamos ter também um momento de discutir sobre o pertencimento, o que faz um funcionário querer ficar. Será que é só o salário? Será que é o dinheiro? Será que são os benefícios? Né? Nós vamos então falar sobre isso. Um outro momento, como aplicar o well-being, né? O bem-estar, quando a rotina aperta. E o terceiro bloco, no terceiro dia, nós vamos falar sobre relação. Opa, gente, errei aqui. Nós vamos falar sobre comunicação, tá? O terceiro dia é sobre comunicação. Então, agilidade emocional para as lideranças, impacto. Ô, gente, peraí que eu coloquei errado aqui, tá? Eu voltei ao invés de ir para frente. Agora tá certo. Terceiro dia, então, conversas que organizam o clima e aliviam a rotina. Então, aqui nós vamos ver muito sobre comunicação, gentileza organizacional, né? Que tá linda essa palestra sobre a nova competência estratégica, pensando no bem-estar corporativo, a comunicação como prática diária de bem-estar. Nós vamos falar sobre comunicação não violenta no trabalho, como é que isso na prática, como é que essas conversas podem cuidar do clima organizacional. E nós vamos finalizar, eu não coloquei aqui, mas nós vamos finalizar com o fechamento. Tudo isso, como é que se aplica na NR1? Como é que a NR1 traz? E ela vai, quais as oportunidades que a NR1 nos traz em relação a isso? E em relação a todos esses temas, como que nós podemos atender a NR1 pensando no bem-estar? Então, nós vamos ter aqui, né, nós vamos ter esses palestrantes. Eu até peguei aqui, gente, vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar uma outra tela que eu estava à procura. Deixa eu ver se eu acho aqui. À procura na minha tela. Peraí, deixa eu voltar. É, mostrar aqui para vocês, tá? Pessoal que vai estar trabalhando com a gente. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Vou mostrar aqui para vocês, né? Os nossos. Aqui eu não consigo mostrar no Instagram, tá, gente? Mas está no meu Instagram os nossos palestrantes convidados, já confirmados, né? Então, nós temos aqui, vou só passar, está no nosso Instagram, é só olhar lá, né? Os nossos palestrantes convidados. Aqui, a mini bio de cada um deles, para que vocês possam conhecer, né? Como vai ser o nosso trabalho, como é que vai ser esse evento que tá lindo. Nós estamos conversando, por nem sei desde quando, né, Leila?
Estamos conversando sobre o Wellbeing Summer, sobre essa ideia que nasceu no meu coração no ano passado, e eu mandei para os meus CWOs, né, os meus Chief Wellbeing Officers. Gente, eu quero fazer um Wellbeing Summer. Vamos comigo? E eles aceitaram, né? Elísia disse que já foi no Summit e está ansiosa pelo Summer. Vai ser muito bom, né? Vai ser maravilhoso. É, a Sandra disse que se encontrou no Sebec, é isso mesmo, né, Sandra? Então, a gente vai ter, né, vários, inclusive vários dos palestrantes estão aqui com a gente, né? A Leila está aqui na minha tela. Deixa eu ver quem mais, se puderem levantar a mão aí. Renata Senco está aqui comigo. É, não estou vendo mais, gente. Tinha o Francisco, estou vendo aqui, né? Então, nós vamos estar em 3 noites intensas. Vai ser um pouquinho diferente do Summit, porque no Summit, né, a Elísia que estava com a gente, o pessoal que estava com a gente, Sandra, Amaral, nós fizemos manhã e noite. Agora, para ser mais leve, né, pensando no Summer, a Sandra, olha lá, levantou a mãozinha, vai estar com a gente também, agora que eu tô vendo. Para ser mais leve, nós vamos fazer só no período da noite, né? Então vão ser 3 noites e vai ter, né? Tempos das palestras, nós vamos ter palestras de aproximadamente 35 minutos, tá? Edna, por quê? Nós pensamos mesmo nessa leveza importante para esse momento, pensando no que é verão, né? Por isso que nós chamamos de summer, para ser mais leve, para ser. é, A Meire está dizendo aqui, ó, já estou na primeira fila, que maravilha. Então, para ser mais leve, para ser mais fluido, né? E a gente poder ouvir as pessoas sem o peso de uma palestra mais longa. Vocês vão ver que tem muito do que eles vão trazer, do que nós vamos trazer, tem muito de vivência. Aliás, 80% de vivência aqui, e nós vamos trazer muitas coisas, gente, de. é, práticas, né? Aquilo que a Sandra falou. Ah, tem muito discurso e pouca prática. A ideia é essa, né? Então, nós vamos ficar, Edna, das 19 às 22, tá? Dá 3 horas, tá? Dá 3 horas, tá bom? É, então, das 19 às 22. A gente vai ter um momento lá para abrir para perguntas para vocês, questionamentos que vocês tiverem, quiserem trazer, né? Vai ser, gente, demais, tá? Quem está aqui no Instagram, no link da bio, nós temos o link da inscrição, tem o link dos grupos, e quem está nos grupos, eu estou mandando o link todos os dias para vocês. Eu só vou dizer o seguinte, gente, não perca por nada, de verdade, tá? Não perca por nada, que vai ser um evento que vai balançar as estruturas aí do que se discute sobre well-being, sobre bem-estar, sobre o trabalho do bem-estar no trabalho, nas organizações, na vida profissional. Certo? Vamos juntos nessa? Edna já está lá no grupo, Edna, já se inscreveu. Meire disse que já é a primeira da fila. Meire esteve com a gente no Summit também. Elisa esteve com a gente no Summit. E quem esteve já sabe disso. Aliás, vou pedir, quem esteve, escreve lá no Instagram, né? E envia para outras pessoas o link e fala: olha, eu já estive e é um evento muito sério. Nós não ficamos fazendo propaganda de ninguém, tá, gente? Não fica aquela coisa de propaganda, de merchan, nada disso. É conteúdo das 19 às 22 sem parar, né? Elísia, não foi assim no Summit? Né? Conteúdo mesmo. E é uma imersão, como a Renata está dizendo aqui. Eu espero vocês na semana que vem, segunda, terça e quarta. E faltam só 5 dias, então, para se inscrever, tem que correr já, né? Para que a gente possa aumentar aí esse movimento
do bem-estar no trabalho, tá bom? Beijo, gente. Boa noite para vocês e nos vemos na segunda-feira no Wellbeing Summer. Até mais.